No rescaldo do debate para as eleições presidenciais entre André Ventura e Catarina Martins, tivemos um debate que se seguiu na SIC Notícias, que é basicamente um programa de parceria da SIC Notícias com o Expresso, em que esteve presente Miguel Morgado e Ana Gomes. E dada a altura as coisas descambaram um bocadinho, principalmente quando se falou da presença de José Alberto Carvalho e da sua própria moderação. E portanto, vamos ver o que diz Miguel Morgado e o que diz a própria Ana Gomes, que se desentenderam um bocadinho, e vamos fazer uns breves comentários. Eu ia pegar neste tema que o António também levantou. Porque não, e sobre esta questão que a Ana Gomes estava a levantar, que compete aos jornalistas, aos mídias. Não, isso vê-se o lindo efeito que isso teve. Mas, Bernardo, não compete nada. Até vou dar o exemplo de hoje sobre o Parlamento. Vou dar um exemplo. Hoje nós tivemos um debate que foi o debate mais deplorável que eu já assisti na minha já longa vida, apesar de tudo, de debates em Portugal. Não me lembro de nenhum que tenha sido tão deplorável. E eu não tenho nenhum problema em dizer aqui que contribuiu Ventura para a lama, contribuiu Catarina Martins para a lama, e não tenho nenhuma dúvida não tenho nenhuma hesitação em dizer que o José Alberto Carvalho também contribuiu para o debate ser tão mau. Também contribuiu. E eu acho que as pessoas, quanto mais depressa perceberem... Embora em defesa do José Alberto Carvalho, não é fácil moderar um debate Bernardo, desculpa lá. As perguntas foram feitas para provocar o Ventura. Eu tenho isso tudo assinalado. Fazem pergunta sobre o que o Cardeal disse sobre o discurso de ódio. Vira-se para ele e diz assim, isto é para si. Sim. Para Catarina Martins não fez nenhuma pergunta equivalente. Disse a Catarina Martins, então vai, agora... Não, mas eu estou a falar na lógica da moderação. Às vezes é difícil. Está bem, mas estamos aqui a discutir também o papel da comunicação social, claro, do comentário político, como é que se deve lidar com isto. Sim, isso pode ser Eu não vi o debate, Gomes, um moderador de um debate não está ali para juntar-se a um participante contra o outro. Não interessa as suas preferências políticas, Ana Gomes, lamento. Como o António disse, há 24% ou 20% ou 25% das pessoas que votam em Ventura. Está lá para ajudar os portugueses que estão a ver na televisão a que cada um dos candidatos esclareça as suas posições sobre problemas fundamentais. Em primeiro lugar, o José Alberto Carvalho esteve miseravelmente, não só pelas interrupções que fez a André Ventura e que não tiveram paralelo do lado de Catarina Martins, como por outro lado, e é importante dizer isso, as perguntas, nomeadamente a primeira, foram evidentemente para provocar André Ventura. Porque é que se trouxe a opinião de um cardeal para um debate presidencial? Mas o cardeal diz isto sobre o país. Então e porquê é que não colocou uma autoridade uma autoridade de outra instituição que fizesse um contraponto com as ideias de Catarina Martins e que dissesse, olha, esta autoridade sobre desta instituição diz isto sobre as tuas ideias, o que é que pensas sobre o assunto? Catarina Martins não teve essa questão. Portanto, o que o cardeal diz importa. Importa, é relevante, evidentemente, é uma autoridade da Igreja. Agora, não quer dizer que o André Ventura esteja errado porque o cardeal discorda. Até porque há cardeais, como eu referi na live stream de ontem, o Roberto Sará discorda desse cardeal. E, portanto, o Roberto Sará não é menos cardeal do que o cardeal português. É importante dizer-se isso. Roberto Sará, que foi uma das figuras mais faladas para ser Papa, que acabou por não ser, mas foi uma das figuras muito faladas para ser Papa, também tem uma opinião muito clara sobre a imigração. E ninguém está disponível para falar da opinião desse cardeal. Portanto, sim, José Alberto Carvalho escolheu deliberadamente determinadas perguntas para provocar André Ventura. Até porque o José Alberto Carvalho, à semelhança dos seus patrões, sabem perfeitamente que o André Ventura, quando é provocado, traz audiências à CNN, à TVI, à SIC, onde quer que seja. E dar nota de outras questões. Eu tive algumas pessoas que me disseram ontem, durante a live stream, eu por acaso li e acho que acabei por não responder, que me disseram, claro, que eu ia dar a vitória a André Ventura. Vamos por partes. Os debates até agora, primeiro têm sido muito fracos, desde logo pela sua duração e pela sua moderação. Mas é importante dizer-se uma coisa. Os participantes dos debates têm objetivos. Portanto, a ideia destes debates não é discutir ideias. E quem acredita que alguém vai para um debate de meia hora discutir um tema 30 segundos e a ideia é expor ideias, que se desengane. O modelo não é para isso. E como o modelo não é para isso, eu estou a avaliar a utilidade do modelo. E a utilidade do modelo serve para, servir, passa aqui a redundância, os objetivos de cada candidato político. Quais é que são os objetivos de André Ventura? O André Ventura, se quiser ir à segunda volta, não precisa de alargar o seu eleitorado. Precisa de fidelizar o eleitorado que tem. Certo? Pronto. Todos os debates do André Ventura garantiram fidelização do seu eleitorado. Por outro lado, António José Seguro não conseguiu alargar eleitorado. Vamos ver o que é que diz uma sondagem pós-debates, porque esta última sondagem que coloca António José Seguro com 10% é anterior aos debates e, portanto, não contabiliza propriamente para
a prestação para os debates, até porque eu não acredito que o Almirante Gouveia Melo, depois dos debates que fez, esteja taco a taco com o André Ventura, não acredito, mas enquanto que o André Ventura tem o objetivo de fidelizar eleitorado e conseguiu fazê-lo nos 3 debates, o António José Seguro não conseguiu alargar a sua margem de voto no primeiro debate com o André Ventura. Lamento, é verdade, eu considero que o António José Seguro é uma figura séria, é uma pessoa decente, mas não alargou um único passo o seu eleitorado no debate que teve com o André Ventura. Toda a gente sabe das diferenças entre António José Seguro e André Ventura e, portanto, enfim, as diferenças ficaram plasmadas no debate, creio eu. Há pessoas que diziam que o André Ventura estava descontrolado com o António José Seguro. Apesar de tudo, eu acho que o António José Seguro foi a figura que melhor se saiu contra André Ventura. Ainda assim, acho que não ganhou o debate por uma simples razão. Os objetivos de António José Seguro não foram concretizados, porque o António José Seguro, neste momento, nem consegue mobilizar o eleitorado do Partido Socialista, que anda em torno dos 23%, se não me falha a memória. Portanto, o André Ventura está a conseguir mobilizar o seu eleitorado fidelizando e o António José Seguro não consegue sequer mobilizar o Partido Socialista e ao mesmo tempo também não mobiliza a direita, apesar de mobilizar uma parte da direita. Portanto, no meu entender, estes debates têm o objetivo mediático de cada participante do debate. André Ventura, fidelizar o eleitorado, conseguiu nos 3, não houve discussão sobre isso. André Ventura fidelizou o eleitorado dos 3. António José Seguro conseguiu alargar a margem de eleitorado no debate com André Ventura? Não me parece que tenha conseguido. Se quer agradar à direita, as opiniões sobre a imigração que teve não vão cativar votos à direita. Se quer agradar à esquerda, as opiniões que ele tem, justas, no meu entender, e imparciais, de estar tranquilo sobre a participação do Chega num governo, se assim o processo democrático ditar, também não vai cativar votos à esquerda. Porque a esquerda quer é que se diga que constitucionalmente vamos combater o Chega na presidência da República. António José Seguro não conseguiu cativar mais votos. Lamento, este é o facto e, portanto, dados os objetivos, não conseguiu. Luís Marques Mendes conseguiu estar controlado a maior parte do tempo com André Ventura. Na última parte, principalmente na questão do BES, o Luís Marques Mendes foi encostado a um canto, porque há imagens muito claras de Luís Marques Mendes a dizer que o BES era um banco sólido, que eram os dados que o diziam, e depois o Luís Marques Mendes diz: bom, mas eu apresentei dados. Sim, mas uma coisa é apresentar os dados com cautela. O que é que isto significa? Estão aqui os dados, e estes dados eu não tenho a certeza se são viáveis ou não, dado o que eu penso. Pronto, este é um ponto. Outra coisa é dizer-se: estão aqui estes dados e eu acredito nestes dados e acho que é impossível que estes dados estejam errados, que foi o que o Luís Marques Mendes fez. Portanto, Luís Marques Mendes foi arrumado na maior parte das questões presidenciais e então no BES o Luís Marques Mendes descarrilou, ficou completamente descontrolado, não teve hipótese nenhuma. Catarina Martins, eu acho que a ideia de Catarina Martins é ser a candidata mais votada à esquerda do Partido Socialista. A Catarina Martins terá conseguido atingir esse objetivo? Não sei. Eu acho que é preciso vermos Jorge Pinto e António Filipe a debater com André Ventura, porque eu acho que apenas o António Filipe é que vai disputar esse espaço de Catarina Martins. Acho que o Jorge Pinto não tem hipótese nenhuma. Posso estar enganado, mas acho isso. E, portanto, só vamos ver o sucesso depois. Sobre o sucesso de André Ventura de fidelizar o eleitorado, parece-me evidente nas sondagens. Portanto, a única pessoa que tem cumprido os seus objetivos, porque estes debates não servem para trocar ideias, honestamente, e quem for honesto sobre isso sabe, o André Ventura tem cumprido os seus objetivos. Os outros não. E, portanto, a vitória é simples de perceber. E dada a intervenção de Miguel Morgado, parece-me verdadeiramente que, enfim, houve pelo menos alguém que percebeu isso. José Alberto Carvalho esteve mal na moderação do debate, não só na quantidade de interrupções que fazia André Ventura, porque fez várias. Catarina Martins falava livremente durante minutos a fio, e eu não tenho nada contra isso, atenção. Eu acho que Catarina Martins deve poder falar livremente. Eu só acho que o critério deve ser igual para os dois. Eu não tenho nada contra que a Catarina Martins não seja interrompida, mas então não se interrompa igualmente André Ventura. Permite-se que se fale. Se alguém quiser interromper, são os participantes do debate. Quando os participantes estão a fugir muito do âmbito do debate, das questões colocadas, compreendo. Agora, o André Ventura, a dada altura, estava a responder a acusações e o José Alberto Carvalho nem o deixava terminar. E, portanto, no fundo, é um bocadinho isto que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBOE na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.